Você acompanha Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp está de volta nesta segunda-feira. Seguimos aí com mais informações aqui do Legislativo Paulista, do Brasil e do mundo. Vamos falar agora sobre os 100 dias de prefeitura em Presidente Prudente. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o prefeito de Presidente Prudente, ex-deputado estadual aqui na casa. Prefeito Ed Thomas, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. É uma honra poder recebê-lo aqui novamente, falar dos seus 100 dias aí de mandato na Prefeitura de Presidente Prudente. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, prefeito. Primeiramente, saudade de vocês, um grande abraço, parabéns sempre pelo trabalho, né? A Rede Alesp é cidadania pura, né? É a transparência, é o direito à informação, e eu fico muito agradecido, muito prestigiado, né, de poder estar com todos os profissionais da Rede Alesp e com todos os telespectadores, e poder falar desse interior tão grandioso, esse interior que a minha cidade, a nossa cidade, Presidente Prudente, é a capital do interior, capital do Oeste Paulista, nesses mais de 50 municípios. É uma cidade, sabe, que está esperando a visita de todos, que estamos trabalhando para uma retomada grandiosa, né? E que o interior seja redescoberto, né? E que venham para cá, porque o nosso maior projeto sempre foi desburocratizar, trabalharem, empreender, né? Buscar, acima de tudo, sonhos, mas encarando a realidade de sempre. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado mesmo. Estou à disposição de todos. Prefeito, sempre deputado, né? Estou acostumado a chamar de deputado Ed Thomas. Deputado, conta um pouco desses 100 dias aí de mandato. Qual que foi a sua impressão? O senhor assumiu no momento dificílimo de uma pandemia, né? E está tendo que combatê-la agora aí. Como foi? Qual que é o retrato desses 100 dias de mandato aí na Prefeitura de Presidente Prudente? Foram 100 dias muito pujantes. É claro que eu não quero me ater às dificuldades que eu encontrei na cidade. Eu quero me ater sempre às soluções que a gente tem para a cidade. Claro, dificuldades, problemas, muita coisa parada que a gente colocou para funcionar, né? Retomada de obras, mas todo o nosso plano de governo, todo o nosso plano de trabalho, que foi feito pensando na cidade e, acima de tudo, cuidar das pessoas, né? Eu fiz uma campanha dizendo administrar dos bairros para o centro. O centro tem a sua manutenção, ele é bonito, isso acontece em todas as cidades. Os problemas estão nas nossas comunidades, nos nossos bairros. E é focado, né, que nós entramos nos bairros, melhorando a vida dos bairros. De que forma? Nos postos de saúde, nas escolas mesmo fechadas, mas revitalizando, nas ruas, no recolhimento, na coleta seletiva, tá? Pedindo para as pessoas se apaixonarem pela cidade, e eu creio que a gente conseguiu atingir isso em 100 dias. Tudo. Mas o Covid nos trouxe uma melhor organização e um melhor planejamento. 100 dias, a saúde das pessoas, a importância de cuidar das pessoas. Agora, desde as nossas crianças, né, sim, até os nossos idosos. Agora, prefeito, o senhor já teve tempo de medidas aí, por exemplo, como zeladoria, burocratização, que estavam nas suas propostas, mas nessa época de pandemia, gostaria de saber se o senhor já conseguiu implantá-las. Conseguimos sim, né? A zeladoria é algo que veio para ficar, o nome próprio já diz, é zelar durante todo o período. Na verdade, a cidade é a nossa casa, né? A nossa frase de trabalho é cidade de Presidente Prudente, somos todos nós. É embutir isso nas pessoas, sabe? Desde não sujar a cidade, né?
de colocar uma frase: a cidade é sua, não jogue lixo na rua. Essa zeladoria, ela tem feito realmente a diferença, deixando a cidade, né, mais aberta, uma cidade que a gente possa, saindo de um bairro, indo de um lado para o outro da cidade, ver todo esse zelo que nós estamos tendo. E aí me permita um agradecimento aos funcionários públicos, aqueles que trabalham mais que o prefeito, com certeza. Gente que cuida da saúde da gente, da limpeza da cidade. Eu fui acolhido pelos funcionários públicos e nós conseguimos, nesses 100 dias, não somente a zeladoria que segue, mas a liberação de 1.500 empresas para empreenderem, tá certo? Desde, sabe, um lanche de uma pequena lanchonete, que não é pequena, grande, eu não gosto da palavra médio, pequeno, micro. Eu creio que quem empreende, quem quer produzir, né, a prefeitura não pode atrapalhar. E nós liberamos 1.500 empresas, facilitando o alvará, entregando o alvará para a pessoa e dizendo: vai trabalhar, depois você apresenta esses documentos. E esse trabalho realmente continua, né? Por isso que, ao abrir aqui dentro do jornal, eu disse: venha para Presidente Prudente, você vai ser recebido aqui pelo prefeito, pela nossa equipe, sabe? A gente quer conhecer o teu projeto e colocar dentro da cidade. Há uma satisfação muito grande nesses 100 dias, né, naquilo que a gente está empreendendo. É lógico, tem muita coisa para fazer. A parte burocrática acaba atrapalhando não só, né, uma cidade, atrapalha um estado, atrapalha realmente um país. O excesso de leis, né, o excesso de pedir as coisas, de apresentar situações, de itens e de artigos. E aí eu tive a ajuda da Câmara Municipal de Presidente Prudente, nos ajudando a desburocratizar de uma forma geral, e esse trabalho também continua. Não podemos atrapalhar o desenvolvimento das pessoas. Agora, prefeito, dentre os projetos que já estavam implantados no município, tem algum que era condizente com a sua própria proposta de governo e você deu sequência, incentivou mais? Como é que funcionou isso? Olha, a ordem foi não interromper nada que estivesse dando certo e que está dando certo. E a gente teve realmente esse cuidado, para não ficar naquela máxima de política, né? Porque o outro que fez, eu não vou fazer. Se o outro fez bem feito, eu tenho que fazer melhor do que ele e entregar isso para a população. Lógico que nós temos obras aqui paradas, infelizmente, desde 2018, 2019, né? E anterior a isso, creches, escolas, e nós tivemos o cuidado do contato junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, para a retomada dessas obras, né? Para que não se deteriore com. As pessoas perdem com isso. É dinheiro público, é o respeito à coisa pública. Nós fizemos todo esse diagnóstico daquilo que não era para parar, daquilo que era para retomar, daquilo que não pode realmente, né, as pessoas pagarem 2, 3 vezes com o seu imposto, né, obras que, infelizmente, foram mal estruturadas e que a gente estruturou de uma forma melhor, mas falta muito ainda para fazer, né? Mas não deixaremos de fazer de forma nenhuma. Tudo tem que ser feito. Agora, em relação à saúde, né? A saúde é um problema de todo o estado, acho que é o desafio de qualquer prefeito. O senhor, como a gente falou no começo da entrevista, pegou um início muito difícil, né? Com a pandemia. O que nós temos evoluído na questão da saúde em Presidente Prudente, prefeito? Olha, você sabe que todos os prefeitos que assumiram a partir de janeiro, eles assumiram pós um decreto, né, onde no ano anterior você tinha as dispensas de licitações por causa do decreto da pandemia. Ele encerrou em dezembro. Então, a partir de janeiro, certo? Tudo por licitação, tudo com leis, seguindo as leis. E nós tivemos que ter um foco maior, principalmente na comida das nossas crianças, né? Elas não estão indo, mas estão em casa e precisam se alimentar, tá certo? Nós precisamos fazer essa licitação e não perder mais prazos de forma nenhuma, vencendo outras burocracias que existem em licitações. Presidente Prudente foi uma das cidades que mais ficaram na fase vermelha, infelizmente, tá?
É claro que, como outras localidades, nós tivemos um comércio machucado, arrebentado, de uma forma geral, em todo o país. Tenho sempre uma opinião que economia e saúde, saúde e economia, poderia sim, dentro dos protocolos, ter caminhado para que não tivéssemos essa quebradeira que temos no estado de São Paulo e que temos no país. Desse pensamento. Desde então foi dessa forma. Mas a prioridade era cuidar dessas pessoas e é cuidar dessas pessoas. Nós conseguimos, com a ajuda da iniciativa privada, de empresários e de empresas, algo maravilhoso, que tem se tornado o maior projeto. Ou seja, da frase que eu disse, cidade de Presidente Prudente somos todos nós. Juntar todas essas empresas e as doações que nos fizeram, nos fez realizar e construir, num prazo, né, de 90 dias, mais ou menos 35 leitos de enfermaria, salas de respiração, certo? Buscando junto ao governo federal, logo de início, 15 respiradores, colocando dentro do nosso centro Covid, do nosso centro de triagem, ao lado, chamado de Coabão, por causa da nossa querida Coab, um mini hospital que continua atendendo. E, na nossa zona leste, levar para lá apenas comorbidades, ou seja, a diabetes, a pressão, de repente uma fratura, um pequeno acidente, separando o Covid de outras doenças. 2 UPAs atendendo, né, com prioridade o Covid. E em outra localidade, no nosso PA, Pronto Atendimento Santana, outras doenças. E nós conseguimos vencer. Desentubar pessoas, certo? Contratando médico intensivista, papel esse que seria do Estado, mas nós fizemos, e colocando esse médico intensivista para esse cuidado dos nossos doentes do Covid. Conseguimos vencer e estamos conseguindo vencer, certo? Diminuindo a contaminação, diminuindo esses casos. E foi a iniciativa privada que nos doou desde camas com tecnologia, colchões, desde um suporte de soro, mais respiradores, oxigênio, todos os equipamentos para um atendimento digno como se fosse um hospital. Nós temos esses leitos formados pela iniciativa privada de Presidente Prudente. Prudente entrando como funcionário, contratando mais gente, investindo mais recursos, né, na compra de medicamentos, recebendo dinheiro do governo federal, também do estadual. Nós juntamos tudo isso para dar dignidade nesse momento de tanta dificuldade que o país vive e a nossa cidade não é diferente. Prefeito Ed Thomas, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp dessa segunda-feira. Venha nos trazer as novidades do Presidente Prudente sempre que possível. Muito obrigado, viu? Quero dar um abraço em todos, agradecer muito pela oportunidade, né? Dizer do respeito pelo Estado de São Paulo, do respeito nessa casa. Eu estive com todos vocês, tive a oportunidade de aprender muito, né? E é um momento de ouvir mais, não é verdade? Falar menos, é menos discurso, é mais recurso, é ter ação, enfrentamento, de frente, cuidar realmente das pessoas, né? Com certeza, o ser humano, né, é o mais valoroso nesse momento. O cimento, o concreto, o ferro, as grandes construções ficam para um outro período. Agora é hora de cuidar de gente. Obrigado, prefeito. Este foi o prefeito de Presidente Prudente, Ed Thomas, que falou aí dos 100 dias de governo. E no programa Tribuna Virtual desta sexta-feira, dia 23, a deputada Janaína Pascoal, do PSL, trouxe o relato sobre o sistema funerário paulista. O deputado Adalberto Freitas também falou das obras do governo do estado e os deputados tiveram tempo regimental aí de 10 minutos. A repórter Priscila Silvério comandou o programa. Vamos acompanhar. A primeira inscrita para falar pelo tempo regimental de 10 minutos foi a deputada Janaína Pascoal, do PSL. A parlamentar trouxe o relato sobre o sistema funerário paulista e a vulnerabilidade da população neste período de pandemia. Se a família pode pagar, ainda que por um caixão mais simples, ainda que por uma cerimônia simples, aí ela tem direito a prestar suas homenagens, né? Se a família não pode pagar, é um caixão de papelão, segundo disseram, eu estou até agora apurando isso,
e não pode colocar flores, não tem direito a 1 hora que as outras famílias têm. Então, assim, não é uma denúncia, não é uma reclamação, não é eu vou apurar, né? Eu estou levantando quanto se gasta com esses caixões, quem fornece esses caixões, se são caixões de papel mesmo, eu estou levantando essa situação, mas, assim, independentemente, né, de ter algo errado, o que eu queria pedir é a solidariedade nesse momento, né? A solidariedade. As famílias mais pobres são as que estão mais expostas, né? Todas as pesquisas mostram que quanto mais humilde a família, mais seus membros precisam se expor nos transportes públicos, nos serviços essenciais, né? São as que estão mais vulneráveis, não só em termos econômicos, mas também vulneráveis com relação a essa doença terrível. Então, são as que mais estão adoecendo, né? São as que menos têm autonomia na hora de buscar um serviço de saúde. A deputada Janaína Pascoal se reinscreveu para um novo pronunciamento. Ela falou das atividades parlamentares da última semana. Nós tivemos, às 8h30 da manhã, uma reunião presencial na Assembleia, envolvendo a liderança do governo, o próprio presidente da Casa, alguns líderes de outras bancadas. Eu estava pelo PSL, várias associações que representam o setor de frigoríficos, o setor de abate de aves, e o objetivo dessa reunião era para discutir um projeto que o governo mandou para casa, que modifica, assim, de maneira muito radical até, todo o sistema de fiscalização e inspeção de frigoríficos, tá? Esse projeto chegou na casa o ano passado, eu lembro que eu fiz um estudo dele, encontrei alguns pontos, houve algumas emendas, houve algumas mudanças, e na época, eu particularmente, falando por mim, não pela bancada, eu não vislumbrei grandes problemas. Na época, consultei o deputado Dávila, que é o representante do agro na bancada do PSL. Naquele momento, ele também não viu grandes problemas. Porém, mais agora, né, passando, virando o ano, quando as discussões voltaram à tona, alguns manifestos foram feitos contrariamente a esse projeto, e uma das preocupações levantadas pelo deputado Dávila foi de que, se esse projeto for aprovado em São Paulo, nós teremos uma sistemática incompatível com a sistemática federal. Então, por isso, nas palavras do deputado Dávila, representando alguns elementos do setor, né, algumas entidades, nós não deveríamos aprovar o projeto. Então, eu fui para a reunião com esse espírito, né, levando para a reunião os pontos que o deputado Dávila destacou, fiz indagações muito objetivas a todos que estavam presentes, e, assim, o que eu entendi da reunião foi que os agentes do próprio setor, sejam pequenos, médios ou grandes, as associações representativas, não vislumbram os perigos que o deputado Dávila vislumbra. Tá? Então, estou aqui fazendo mais um relato do que defendendo um ponto. Então, ontem eu passei para o deputado Dávila tudo o que aconteceu na reunião. Ele segue, né, na linha de que o projeto não é bom, diz que vai querer apresentar alguns especialistas para eu ouvir com outro ponto de vista. E no final da reunião, o líder do governo, o deputado Camarinha, já se comprometeu a fazer uma nova reunião, desta vez virtual, para que nós possamos ter algum representante do Ministério, do MAPA, né, do Ministério, para discutir esse projeto, porque a ideia é aprovar esse projeto em alguma consonância, com alguma proximidade com o Ministério. Tá? O Ministério, com a ministra Tereza Cristina, inclusive o deputado Camarinha apresentou um projeto que está em trâmite no Congresso, um projeto de autoria do governo federal, assinado pela ministra Tereza Cristina, que vai na mesma linha, né, do projeto que tramita na Assembleia. Então, eu apresentei esse projeto ao deputado Dávila, o deputado Barros Munhoz estava presente na reunião, ele disse que achava até incompatível o que o
PSL vinha defendendo em torno desse projeto, que é um projeto de modernização. Então, assim, eu faço esse registro aqui até para que as pessoas, né, que eventualmente sejam do setor tenham conhecimento de que tem um projeto para ser votado na casa, de que o projeto está rendendo bastante polêmica, é um projeto bastante técnico, né? Então é importante quem for do setor tomar conhecimento desse projeto para se manifestar, seja favoravelmente ou contrariamente, mandar e-mails, trazer seu ponto de vista, né, para que nós possamos amadurecer mais esse projeto e votar bem. Na sequência, o deputado Adalberto Freitas, do PSL, falou da entrega de obras pelo governo paulista. Eu tive agora na quarta-feira, dia 21, junto com o meu assessor, que é meu filho, doutor Leandro, na inauguração importante de um viaduto na Zona Sul de São Paulo, onde vai ter uma estação de trem chamada Mendes Vila Natal, que é no extremo sul de São Paulo. É um viaduto que faz parte da ampliação da linha Nova Esmeralda, da CPTM. Eu estive lá na semana anterior, junto com o secretário Alexandre Baldi, e nessa semana, no dia 21, foi o feriado, e estivemos lá para inaugurar uma ponte. Vão ser 4 viadutos que vão ser inaugurados. E eu participei dessa primeira agora, né? Essa linha de trem da expansão da linha 9, ela vai ser entregue em julho agora. Estiveram presentes na inauguração o vice-governador o Rodrigo Garcia, o secretário de Transporte Metropolitano Alexandre Baldi e o presidente da CPTM, Pedro Moro. Essa estação fica na Vila Natal, no extremo sul, a previsão dela agora é dia 30 de junho, e depois ela vai até Varginha, que é a última estação que vai ser inaugurada em 2022, no final de 2022. Serão beneficiados aí moradores do extremo sul de São Paulo, que é Grajaú, Estação Mendes, Vila Natal, Varginha, Jardim Caraí, Jardim São Bernardo e o conjunto residencial Palmares. Aproximadamente 800 mil pessoas serão beneficiadas lá na nossa região. A gente fala nesses bairros que eu falei, é bem no extremo sul de São Paulo, já quase na divisa, saindo de São Paulo, da onde eu vim, eu moro lá há 51 anos, trabalho lá, e essa obra em especial, eu acompanho desde que era chão batido. Eu trabalhava, na época, com um deputado federal, e nós conseguimos recursos para essa obra, quando o outro secretário de Transportes, Alexandre Baldi, era ministro do Desenvolvimento. Nós conseguimos uma verba muito boa para começar as obras, e eu tenho acompanhado desde que começou, desde a pedra fundamental, há cerca de 20 anos. E agora, graças a Deus, a primeira estação vai ser inaugurada agora em julho, e ano que vem, se Deus quiser, a outra estação. Então, para mim, foi um motivo de muita alegria ter estado lá no feriado, agora dia 21, logo cedo, 8 horas da manhã, já estava lá, ansioso para ver aí as inaugurações que começam agora. Na próxima semana também inauguraremos outra ponte, né, que é que vai dar acesso à estação. O deputado terminou o pronunciamento desejando pronta recuperação de saúde ao prefeito de São Paulo, Bruno Covas. O programa Tribuna Virtual vai ao de segunda a sexta-feira, a partir das 2h30 da tarde. Tá aí, o programa Tribuna Virtual tem mais hoje, a partir das 2h30 da tarde. É o espaço aí, em tempos de pandemia, que os deputados têm para explanar toda a relação aí do seu mandato, né? Como se fosse um pequeno expediente. Logo mais, a partir das 2h30 da tarde. E Fernando de Noronha, arquipélago pernambucano, situado a cerca de 350 quilômetros da costa nordeste brasileira, pode se tornar o primeiro território insular inteligente no Brasil. Para alcançar esta meta de se tornar o primeiro distrito estadual carbono zero do Brasil, Fernando de Noronha lançou no ano passado um decreto que proíbe a partir de 2022 a entrada de automóvel convencional nos arquipélagos. E a partir de 2030 a frota existente deverá ser apenas de veículos elétricos. Montadoras e empresas já têm parcerias com a administração local para fornecer veículos e para o desenvolvimento de iniciativas, como garagens públicas, como geração solar, nas quais o expediente de energia pode ser direcionado ao consumo da população local. Outras cidades brasileiras também têm avançado no conceito Smart City. A capital mineira de Belo Horizonte acabou de concluir um projeto que segue o conceito de internet das coisas na iluminação pública. São Paulo e Porto Alegre também estudam investir no segmento de cidades inteligentes. E o Instituto Legislativo Paulista, o ILP,
abordou os temas políticas públicas e poder legislativo. A aula foi ministrada por Vinícius Schugels, que é gestor público e ex-diretor-presidente do ILP. Vinícius apresentou definições de conceito para as políticas públicas. Veja como foi na reportagem da Amanda Nascimento. Poder legislativo e políticas públicas são abordados em aula promovida pelo Instituto do Legislativo Paulista. A segunda aula do curso interdisciplinar de gestão de mandato foi ministrada por Vinícius Schugels, que é gestor público e ex-diretor-presidente do ILP. O especialista apresentou algumas definições para o conceito de políticas públicas. Tão importante quanto o que um governo faz para o estudante de políticas públicas, para aquele que acompanha a gestão pública, é também compreender aquilo que o governo opta por não fazer. Isso também é muito significativo quando a gente tenta compreender o universo das políticas públicas. Outro aspecto importante de compreender por trás de todas essas definições é que as políticas públicas elas costumam envolver diferentes níveis de governo. Então, a gente está falando aqui num país federalista como o Brasil, que tem a União, os estados e o município também como ente federado na nossa experiência federalista. Também é algo importante notar que, por trás desses conceitos, tão importante quanto os atores formais da política, aqueles que estão mais visíveis, para a construção delas também é importante notar a presença ou a atuação de atores que a gente vai chamar como atores informais, que de repente não estão ali diretamente tão vistos, mas que têm participação ativa na construção dessas políticas. E, por fim, que a política pública ela não se restringe apenas e unicamente à elaboração de legislação. Vinícius explicou os elementos necessários para que uma ação possa ser formulada. Vou citar 3 grandes grupos aqui. O primeiro deles são os partidos políticos. Por quê? Porque eles vão buscar adquirir relevância dentro do contexto social como potencializadores, como potencial grupo que vai resolver esse problema. A mesma coisa são os agentes políticos que estão dentro dos partidos. E outro aspecto também são as organizações da própria sociedade civil que acaba construindo suas pautas em torno desses temas para que, enfim, o problema público ele seja visto pela maior parte da sociedade, ele entre na agenda política e, com isso, ele ganhe relevância para que ele seja, então, resolvido. E, para que uma política pública ela seja instituída, eu vou estabelecer 3 grandes condições aqui. Então, o primeiro deles, e por isso que eu falo da questão da identificação do problema, é preciso que esse assunto seja considerado um problema. Em segundo lugar, além de ser um problema, ele tem que ser objeto de atenção governamental, ou seja, o governo precisa querer atuar sobre ele, né? E por fim, né, não só de atenção, mas ele precisa também ser objeto de ação, de decisão política, de decisão administrativa, para que a política pública seja pensada, para que a política pública seja instituída. Por fim, o palestrante destacou a importância do poder legislativo na criação de políticas públicas. É a atribuição do legislativo fiscalizar e avaliar a execução orçamentária, isso é muito importante. Ele fiscaliza também as entidades da administração direta e indireta, ele acompanha o desenvolvimento do poder executivo e como ele tem atuado, ou como ele atua. Principalmente, lógico, é algo que olha especialmente para os recursos, mas não apenas isso, ele também olha para a questão do patrimônio público, da utilização dos valores e conta, estou falando aqui do nível federal, estados e 2 municípios, com auxílio do Tribunal de Contas, que é um braço do poder legislativo. Então, percebam, a gente tem aí o poder legislativo com grandes instrumentos, a gente falou do processo de elaboração de leis. Quando o Executivo apresenta projetos de lei, isso passa também pela apreciação da Casa Legislativa. Você tem a questão do próprio processo orçamentário, que tem um impacto enorme na vida da Casa Legislativa, e também a função de fiscalização e controle desse próprio orçamento e também de outras atividades inerentes ao Poder Executivo. Com isso, eu espero que a gente consiga perceber, retomando o que conversou no início dessa aula,
o espaço privilegiado que é o Poder Legislativo para discussão, para a formação de alternativas, para a construção de políticas públicas. Lembrando que também o Poder Legislativo, como representa o povo, também faz uso de instrumentos como consultas públicas, audiências públicas, tudo isso para gerar esclarecimentos sobre temas, sobre políticas, e com isso a gente consiga produzir os melhores resultados possíveis desse tensionamento natural que são as políticas públicas. O curso tem como objetivo o aperfeiçoamento para a gestão e organização de mandatos parlamentares. As aulas contam com a participação de especialistas em diversos temas e são transmitidas pela Rede Alesp. O público pode participar enviando perguntas para o e-mail ilp@al.sp.gov.br. Tá aí os detalhes, você acompanhou do curso Políticas Públicas no Poder Legislativo. O Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Voltamos já já com mais informações. É rapidinho. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.